Saudações, saudações corintianos. Fala fiel a toda a torcida que assiste o meu canal. Eu sou o Gabriel e vamos para mais um pós-jogo aqui de Corinthians. Hoje o pós-jogo é entre Corinthians e Internacional, time do Rio Grande do Sul. Hoje o jogo acontece na Neoquímica Arena às 9 horas da noite. Um jogo que teve o seu equilíbrio em chances criadas, em chutes a gol, posse de bola, teve um equilíbrio muito grande. Uma pressão do Corinthians no final do jogo, apesar que estava perdendo no primeiro embate do jogo. O Corinthians estava perdendo de 1-0. O Corinthians tenta, no começo do jogo, finalizar, ir a gol com posse de bola, trabalhando a bola. O Corinthians tenta ir para cima do Internacional no primeiro momento. Mas o Internacional leva uma jogada de contra-ataque, e tal, vai levando essa jogada. O Corinthians vem para atacar, o Internacional defende, contra-ataca. E numa dessas jogadas acontece a melhor chance do Internacional no primeiro tempo, antes do gol do Edenilson de pênalti. A gente já fala sobre esse gol. O Corinthians vai com a bola, e tal, no contra-ataque, no ataque, o Inter vem no contra-ataque. Pega uma jogadinha bem trabalhada, uma tabela, acha o Cuesta atacante do Internacional, ele chuta a bola, mesmo impedimento, o Cássio faz uma boa defesa, manda a bola para escanteio, mas mesmo assim, impedimento, a bandeirinha Bezerra marca o impedimento e o Corinthians retoma aí o seu jogo. No decorrer do jogo, o Corinthians ataca, o Inter ataca, um jogo também bem faltoso, bem rigoroso. E acontece uma bola parada, numa cobrança de falta. O Edenilson levanta a bola na área, o próprio Edenilson que faz o gol, agora no lance do pênalti. Ele pega e levanta a bola na área. O Cuesta, agora o defensor zagueiro do Internacional, inclusive um ótimo zagueiro, gosto do futebol do Vitor Cuesta. Avança em direção à bola, impedimento. O Jô, atacante do Corinthians, vê que ele não consegue ir na bola, que ele não vai conseguir chegar na bola antes do Vitor Cuesta, empurra o defensor do Inter e ele cai e o juiz marca o pênalti. Nisso a gente, na expectativa do juiz marcar o impedimento, ele pega e espera a consulta do VAR. E ele pega e rigorosamente marca o pênalti mesmo assim. O Edenilson vai para a bola, bate e faz o gol. 1-0 para o Internacional. O Cássio até chega a relar na bola, mas não é suficiente para evitar o gol de Edenilson. Então termina o primeiro tempo. Corinthians na desvantagem do placar dentro de campo de 1-0. A diretoria do Corinthians depois no intervalo do jogo, antes do jogo se retomar para o segundo tempo, tenta ir lá falar com a arbitragem sobre o lance, e a arbitragem tem um sistema claro que estava certa e não voltou atrás. Começa o segundo tempo, o Corinthians tentando criar, tentando ser ofensivo, não conseguindo. Mas no decorrer do final do jogo, aos 35, 37 minutos, uma bola que vem para o Vital, ele tenta induzir o marcador a ir para o meio, como ele sempre faz, uma jogada que ele sempre faz, junto com o Gustavo Mosquito, que também teve uma ótima chance no primeiro tempo. Ele tenta vir para o meio, induz o marcador que ele está indo para o meio, Fábio Santos passa em questão de segundos, milésimos, para ele não ficar impedido. O Matheus Vital toca nele, ele cruza a bola na área, Fábio Santos. Primeira passagem que ele faz no jogo, que dá certo, que ele consegue cruzar. Ele cruza no Luan, que tinha acabado de entrar no jogo. Ele cabeceia. O goleiro do Internacional pega, só que ele joga pro canto. E o Jô ali só coloca o pé e faz o gol. O próprio Jô que fez o pênalti em Vitor Cuesta acaba fazendo o gol do Corinthians. Mas a opinião minha do jogo é que o Corinthians pressionou depois do gol ali. Pressionou os 15 últimos minutos aí de jogo. Demorou o Corinthians para poder pressionar o Internacional no segundo tempo. Creio eu que se o Corinthians continuar jogando e ajeitar o seu campo de defesa, não levar mais gols, creio que o Corinthians possa chegar longe nesse Campeonato Brasileiro.
Como eu falei no vídeo anterior, torço pelo Silvinho, torço pelo futebol do professor Silvio. Espero que o Corinthians consiga se evoluir, ainda mais nesse momento de crise que o clube está vivendo. Mas espero que essa foi a parte aí do Corinthians. Agora vamos falar sobre Eurocopa. Bom, agora num clima diferente, um clima de seleção, um clima de Itália aqui, um clima de Eurocopa. Eurocopa 2020, sediada em 2021, né? Por conta de pandemia, por conta de problemas, né? Que a gente está vivendo em nosso mundo, nosso país. Especialmente lá na Europa, está voltando agora as coisas ao normal, está voltando as torcidas dentro do estádio, tendo 25%, se eu não me engano, do público dentro do estádio. E está sendo um campeonato diferente, creio eu, um campeonato que está revelando seleções que estão em construção e que podem trazer um perigo agora para essas seleções grandes em Copas do Mundo, como Suíça, República Tcheca, Dinamarca, Ucrânia, Suécia, essas seleções que estão chegando. E as atuais 4 seleções que a gente tem nesse torneio, numa semifinal, são Inglaterra, Espanha, Dinamarca e Itália. São essas 4 seleções que a gente tem. São 2 confrontos, né? Um em cada lado da chave. Itália e Espanha se enfrentam e Dinamarca e Inglaterra. Tá sendo um campeonato diferente, sim, como foi o caso da Suíça eliminar a França e o caso da Bélgica, que eliminou a atual campeã do torneio, Portugal, em 2016, vencendo a França por 1-0 no placar na prorrogação. E vem sendo casos grandes, vem sendo casos diferentes, como foi o caso da República Tcheca, que eliminou a Laranja Mecânica, a Holanda. E também teve o caso da Dinamarca, que eliminou a República Tcheca, né? Teve o caso da Ucrânia, que eliminou a Suécia, chegando agora ali pegando a Inglaterra e acabou perdendo, né? De 4-0, jogo que encerrou hoje. O jogo entre Dinamarca e República Tcheca e Inglaterra e Ucrânia foram hoje. O jogo entre Itália, agora eu não vou recordar o time, e Espanha e Suíça foram encerrados ontem. Espero que as seleções que venham se desenvolvendo consigam se desenvolver e ficar nesse ramo aí das top seleções do mundo. Torço por isso. Um futebol revolucionário, que o futebol está ficando para trás em alguns termos. Alguns termos estão sendo ultrapassados, tá ruim. Eu, sinceramente, como visionista de futebol, não sou nenhum visionário profissional de futebol, nem nada disso. Eu só vejo futebol porque é a minha paixão mesmo, eu gosto muito de futebol. Mas eu vejo que essas seleções têm potencial e eu quero ver seleções que se decaíram, como foi o caso da Itália, que tinham grandes jogadores como Buffon, Pirlo, Totti. Esses jogadores se aposentaram e não tem nenhum substituto, como é o caso do Brasil hoje. O caso da nossa seleção brasileira, nossa canarinha, está sendo carregada por um 10 que, sem ele, a seleção tem um nível grande, mas não é o mesmo nível. Às vezes ele retarda um pouco o jogo, como é o caso do Neymar, gente. Ele retarda um pouco o jogo, ele sofre muitas faltas, mas tem horas que a gente pegando pra ver, a seleção é totalmente diferente sem ele. Não sou nenhum apoiador do Neymar, muito pelo contrário. Eu vejo que ele pode ser mais decisivo se ele parar de chamar essas faltas, parar de ser aquele jogador driblador. Um exemplo é o Cristiano Ronaldo, que a gente tem do lado aqui. Jogador com 5 bolas de ouro, igual o caso do Messi. O Messi é muito mais decisivo. O Cristiano Ronaldo é muito mais decisivo do que o próprio Neymar. Mas essa é a minha opinião. E falar pra quem que eu tô torcendo pra essa Eurocopa. Eu acho que quem chega na final dessa Eurocopa é a seleção italiana e a seleção inglesa, as duas chegando na final.
mas eu tô torcendo pra Itália e pra Dinamarca. Qualquer uma das duas pra mim eu iria ficar realizado. Tanto pela Itália, pela história que tem a Itália e pelo jeito que ela tá se reerguendo, com jogadores como Insigne, Immobile, o Jorginho, o próprio Jorginho, que joga muito pra mim. E ele é naturalizado, é brasileiro, mas é naturalizado italiano. Pra mim, se ele fosse ali o meio-campista da seleção brasileira, eu iria. Nossa, ele é um ótimo meio-campista. E Bonucci, Donnarumma, o Politano, vários jogadores da Itália que são excepcionais. E pelo outro lado a gente tem a Dinamarca, que pra mim seria uma grande história de superação se ela ganhasse essa Euro. Para quem não sabe, o caso do jogador Christian Eriksen, jogador da Dinamarca, que acabou desmaiando entre o jogo entre Finlândia e Dinamarca nessa Eurocopa, primeira rodada da Euro entre as duas seleções. Ele desmaiou, teve uma convulsão em campo, mas que agora se recupera bem. E seria um título em homenagem a esse grande jogador da Inter de Milão, que vem carregando essa seleção da Dinamarca. Seria um sonho realizado para todos os dinamarqueses. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tópico de Euro, vocês podem me cobrar que eu vou estar aqui falando sobre a Euro. Também tem a Copa América que está acontecendo. Inclusive, o meu pai está assistindo um jogo agora entre Argentina e Equador. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixa o like aí. E grazie Itália, dale! E vai, Corinthians!